Não, não sabia. Fizeram um dia inteiro de curso de produto de pessoa jurídica. Precisa fazer o ajuste, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar, que já tem gente que já está online aqui com todo mundo. Vou só, né, fazer o que? Uma abertura maior aqui. Gente, agradeço a todo mundo que está online. A gente já começou aqui a gravação. O nosso propósito desse webinar foi justamente trazer aqui dois professores, parceiros nossos aqui, né, para a gente discutir sobre essa questão dessa mudança sobre questão de educação à distância, que tem um tabu, né, que as pessoas, elas não entendem a importância disso, né, e agora por essa questão toda da pandemia, como a gente já vinha conversando, ela está transformando muita coisa, né, por exemplo, eu tenho algumas informações aí que já tem universidades que vão manter o curso EAD, o online EAD, até o final do ano, até porque, assim, né, nós estávamos conversando hoje até uma prévia disso aqui, sobre a importância e como que algumas empresas vão poder dar treinamento, as faculdades vão colocar, sei lá, 30 pessoas dentro de uma sala, com todo mundo, com essa... Só se todo mundo estiver embalado, né, com aquelas roupas de... como que é... O pessoal, quando tem radiação, né, para se proteger, porque não sei como a gente vai fazer, né? E, então, eu quero, antes de começar aqui a falar bastante coisa, eu queria, né, colocar aí o Escolar à frente aqui para poder se apresentar, depois o Armando Tosi se apresentando. Escolar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, inclusive nós estávamos até conversando um pouquinho antes, porque, na verdade, é uma experiência nova para nós, né, apesar de que eu já estou aí há um bom tempo na estrada, o Arce me conhece, o Tosi também, mas a experiência da aula virtual foi uma coisa bacana e nos trouxe um monte de surpresas que a gente espera estar com vocês aqui. Vai ser um prazer participar. Um abraço. Ok. Tosi? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Armando Tosi, né? Trabalho juntamente aí com o pessoal. E acho que o que o Zé falou realmente é o que tem prevalecendo, né? A gente precisa se adaptar a essa estrutura. Mesmo quem já fazia treinamento à distância, já fazia algumas coisas perante TV, agora nós temos que se adaptar a essa realidade e buscar com criatividade novos métodos e ferramentas para deixar cada vez melhor essa interação. O que eu tenho visto realmente são uma procura muito grande por ensino à distância, o online ao vivo tem sido uma ferramenta bem interessante, tanto para faculdades como para o segmento corporativo. E não precisa ser chato, a gente pode fazer uma aula de online bastante interativa, bastante exercício, com várias técnicas, com várias ferramentas diferenciais que não deixam uma aula ficar chata, né? Que seja uma aula atraente, que as pessoas aprendam com facilidade. É isso aí. Que bom, porque é o seguinte, né? Estou vendo aqui pela lista de quem já está online com a gente, né? Tem os consultores aí da Massa Consultoria, tem o pessoal da editora Roncarate, né? O pessoal parceiro nosso pra caramba, agradeço demais, estão sempre com a gente, né? Tem aí o Sérgio Lopes, né? Nosso grande amigo Sérgio Lopes, que nos auxilia bastante, é o cara que fala sobre compliance de RH, deve estar trabalhando quase nada nesse período, afinal, a pandemia não trouxe nada de diferente para a RH, né? Quase nada, né? Temos aí a Fabiana Jaqueta, que é uma grata, né? Uma grata parceira lá de Ribeirão Preto, né? Ela participa do grupo lá de consultores. E assim, gente, vamos... Porque como isso aqui vai ficar gravado, então eu não vou... A gente se preocupar muito. Quem tiver aqui, beleza. Quem não tiver, depois vai assistir. É isso. A minha pergunta é a seguinte: por que quando a gente colocou o termo capacitação e educação online, e fiz questão de chamar vocês dois até para que a gente pudesse conversar sobre isso, e aqui eu vou já jogando a primeira, né, base aqui, até para o Ricardo Escolar. O Ricardo Escolar outro dia estava dando treinamento, até usando aqui as nossas ferramentas aqui do Zoom, né? Porque eu tô high-tech, viu? Tô high-tech para qualquer coisa agora. Você viu aqui, ó? Eu tô mudando a tela, tô fazendo tudo aqui, filho. Você não tem noção. Eu tô o editor. O Arthur e o Vitor estão falando bem aí.
Sim, me ensinaram bem, estou bem aqui no processo. Então, assim, Escolar, como que você faz para que a sua aula seja uma aula aproveitável, mesmo você não estando olhando no olho do aluno, né? Tem mais gente de Ribeirão Preto. O povo de Ribeirão Preto está caindo ao povo aqui, todo mundo caindo aqui. Eu tenho meu cunhado Paulo, que é o dono do paddock lá, viu? Opa, mas a gente vai ter que ir para lá no Pinguim e depois a gente vai no paddock. A gente enche a cara no Pinguim e depois vai tomar café com leite no paddock. Vai ser cliente do paddock. Bom, olha só, uma pergunta bacana que você fez e até interessante. Por quê? Eu e você, nós somos parceiros aí a longa data. Acho que eu tenho de estrada com o Tosi tem um pouquinho mais, né? Mas com arte, uns 15 projetos, mais ou menos. Bom, o que acontece? Já demos aula muitas vezes juntos presencial. E nós somos pessoas, instrutores bem agitados. Quem é meu aluno sabe disso. Eu agito mesmo. E, de repente, logicamente, eu já tinha feito aula por televisão, aula remota, mas eu nunca tive aquela necessidade de interação. Então, o que aconteceu? Quando, de repente, paramos em março, aí, olha, não existe mais aula presencial, e não é questão de vamos evoluir, crescer, não. É questão de ou é. Então, eu parei para pensar, falei, meu Deus, eu vou dar aula pela internet, aula pelo computador, eu vou estar sozinho numa sala, num local, vou falar com pessoas e como é que eu vou manter o interesse? E aí até te comentei, né? Você viu que eu participou disso, Márcio? Até comentei com um amigo meu agora no Facebook, uns dias atrás, o Fernando Blanco, que também é ótimo professor, Sim. Grande amigo, né? E o Fernando pôs o seguinte, falou, olha, como é que vai ficar isso? Coitados professores, tá? Eu falei, não, Fernando, me desculpa, mas pelo contrário, eu percebi, que a gente consegue, aos poucos, interagir muito com as pessoas. Por quê? Eu, de repente, é como você falou que você agora você mexe aqui, mexe ali. Eu não, eu estou aqui, aí eu olho, vejo o nome, converso e percebi algumas coisas interessantes, que a gente até vai debater aqui. Até falamos um pouquinho à tarde, o Tosi, parceirão também de mais de 30 anos, né, Tosi? O que eu percebi? Que a gente, primeiro, tem que ter uma aula mais esmerada, uma aula mais preparada, uma aula que não se pode falar muito, só ficar falando. O cara vai dormir. Ou vai gravar e vai ouvir depois. É o que você falou. Você sabe que eu estava ouvindo minha esposa comentar esses dias com o meu sobrinho, o filho do Paulo, Gabriel. Gabriel é inteligentíssimo, menino maravilhoso. E ele comentou uma coisa com ela que eu parei, meu Deus. Ele falou o seguinte, se eu não gravar na hora, eu pego o osso depois, eu gravo mais. Eu falei, puxa vida, que bacana. Então, o que acontece? Vamos debater aqui, né? Mas a gente percebe que tem uma série de vantagens. E que existe a possibilidade de interagir, e o mais importante, a gente tem que ter uma capacidade grande de adaptação. Perfeito? Sim. Não, mas é isso mesmo. É isso que eu vejo, porque assim, eu já vou chamar o Tosi está lá agitado, lá embaixo, né? Tá embaixo da imagem, já vou chamar você, Tosi, assim, porque eu estava assistindo a tua aula, eu achei engraçado, porque, se não me engano, acho que tinha 7, 8 pessoas, né? Na sala, era um curso em company, né? Isso. E engraçado que você chegava para a pessoa, e eu prestei muita atenção nisso, você chamava a pessoa e falava assim, fulano, lê isso aqui para mim. Fulano, o que você acha disso? Você já percebeu isso? Aí eu percebi que você, assim, de uma forma bem sutil, você conseguiu conectar todo mundo dentro do treinamento e as pessoas ficavam procurando aquela interação, porque sabia que qualquer hora assim, esse louco vai me chamar, né? Mais ou menos assim. Né? E aí você, de repente, falou sobre um tema, meteu um Kahoot no meio, né? Ainda teve até uma das meninas que falou assim, esse Kahoot, eu fico preocupada, até dei um coach para ela, lembra? Não, sim. Não, ela ganhou o Kahoot e ela falou, eu acabei com o meu trauma de Kahoot. Porque eu falei para ela, olha, não pensa na avaliação como sendo uma coisa que pode derrotar. Pelo contrário, é para validar o teu conhecimento. Acredita que você pode fazer e você vai conseguir. Aí a menina, no final, Tosi, ela ganhou aquele dia, ela tinha perdido os outros dias, aquele dia ela ganhou, ela estava transformada. Ela falou assim, não, acabou meu trauma. Ótimo. Porque
a questão de você motivar a pessoa, e você tinha acabado de dar o assunto, aí você meteu o Kahoot para consolidar aquilo que você tinha dado de treinamento, né? E Tosi, olhando essa questão que nós estamos comentando, né? A gente até comentou isso há uns dias atrás, que foi o que originou o nosso webinar, né? O que você pensa que a gente pode fazer para que o aluno ele seja mais integrado ao processo? Ou será que só depende do professor? Ou ele também tem que ser uma pessoa disciplinada a entender que aquilo vai ser parte importante para ele? Essa é uma questão interessante, porque a educação é uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla. E o Zé falou um negócio muito interessante. A aula via online, né, ela exige muito mais planejamento. Com certeza você tem que planejar a sua aula, colocar pequenos blocos de conteúdo, bastante exercício, e puxar a participação, mesmo que essa participação seja uma participação online, né? E hoje eu acho que o grande desafio, né, que foi colocado à frente de alguns professores é com relação à tecnologia. Mas hoje as ferramentas são muito interativas, bem fáceis de usar. Então, por exemplo, nós estamos usando aí o Zoom, e nas minhas aulas eu tenho conseguido fazer algumas coisas que fica quase uma aula presencial. Me sinto como se eu estivesse em sala, com exceção da interação mais próxima física, né? Mas, por exemplo, com o Zoom a gente consegue hoje nas aulas, eu consigo fazer espelhamento da tela do meu celular, e mostrar para as pessoas como é que eu entro no aplicativo, como é que eu uso o aplicativo. Eu uso um aplicativo chamado Quizzes, que eu consigo fazer, tipo Kahoot, um jogo, um game com as pessoas. Eu consigo fazer os simulados em próprio PowerPoint para as pessoas responderem, eu dou um tempo. E na minha aula, numa das aulas, que é uma aula mais de cálculo, os exercícios que você faz, e tem condição realmente de corrigir posteriormente. Mas eu acho que a essência é o planejamento. E outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, para vocês, professores, agora ficou mais fácil, né, dar aula, não tem trânsito, a aula, você pode ir lá, falar, tal. As coisas não são bem assim, não. O esforço para se dar uma aula online, eu diria aí que você tem que multiplicar por 3. Então, cada vez que eu entro dentro de um curso, eu tenho que preparar 3 horas antes, com relação aos temas que eu vou desenvolver, a estratégia, os exercícios, e prever. Se der problema com a parte de tecnologia, como é que eu entro aqui com uma situação para adequar esse conteúdo? Mas eu particularmente, estou me adaptando bem com isso. As ferramentas têm sido formidáveis e as aulas o pessoal tem aproveitado bastante. Agora, exige disciplina do treinando. O participante ele tem que ter a disciplina, tem que ter o comprometimento, tem que ter tecnologia, porque não adianta você ter um tipo de aula onde a pessoa a internet cai toda hora, o vídeo não consegue projetar, não consegue receber a informação. Então, a tecnologia na outra ponta também é importante. Mas eu acho que nós temos ainda muito para aprender, mas aprendemos rápido, em pouco tempo. E foi de certa forma, um momento para a gente desenvolver outras habilidades. Acho que essa é a grande sacada. Até porque eu vou falar um negócio aqui, mas vai ficar gravado, né? E depois alguém vai me cobrar. Mas você sabe que tem muito professor analógico, né? Tem professor que tem naquele modelo quadradinho e ele não se enquadra nessa questão da mudança. Eu queria completar uma coisa importante que o Tosi colocou na parte de planejamento. Por quê? Olha só, você como você falou, professor analógico, é verdade, eu conheço vários, que são maravilhosos, mas ele não sabe pegar um PowerPoint, não adianta. E hoje não é só o PowerPoint, como o Tosi falou. Por exemplo, eu descobri uma ferramenta no Zoom, Tosi, que a gente consegue, através dessa ferramenta, olha só, qual era a minha grande dificuldade quando eu comecei a pensar em aula virtual? Era a questão do trabalho em grupo. Por quê? As dinâmicas de grupo são importantes
E tem uma coisa da dinâmica em grupo que não adianta. Para que serve a dinâmica em grupo? Para equalizar o conhecimento. Você pega um cara melhor, passa para o outro e ajuda. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E eu descobri, que no Zoom tem uma ferramenta que você consegue separar grupos de até 4 e os 4 conversam entre eles. Então, Isso olha só. né? É adaptação, Tosi. Você sabia dessa ferramenta? Então, olha só. Eu tenho a versão gratuita, mas a versão paga eu já sabia que tinha. Isso, a versão avançada tem essas ferramentas. Então, o que vocês falaram, eu acho que, como o Tosi e o Marcos colocaram agora, o Assi, né? A gente se adaptar. Isso vale para tudo, não é verdade? Sim. Na natureza, na vida, quem sobrevive é quem se adapta. Nós, professores, se continuarmos analógicos, como o Assi falou, é melhor parar e ir para casa. Não é verdade? Até porque, deixa eu aproveitar aqui, né? Porque já tem gente colocando aqui as informações. Gente, alguém, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui no chat, que eu estou como moderador, estou como entrevistador, eu estou como tudo aqui, viu? Eu estou participando, porque, assim, quem me conhece sabe que, assim, me chamou, já sabe que eu vou acabar participando, é muito maior do que eu. O Escolar também já está acostumado com isso, o Tosi já está me conhecendo há pouco tempo, mas já percebeu. Porque, assim, ó, só para deixar bem claro, né? O pessoal do RAC é o grupo que eu tenho uma participação, que é Riscos, Auditoria, Compliance Controles, e o seguinte, ele é grande admirador e apoiador da educação online, mas acho que precisa haver mais interação e dinamismo no conteúdo disponibilizado. Foi justamente isso que vocês dois falaram, de fazer com que a coisa seja mais dinâmica e a pessoa também possa participar e se integrar com aquilo. Até porque, como a maioria tem problema de internet, que nem o Tosi falou, fica com a tela fechada. Você não sabe se o cara está lá ou se não está, né? Eu já dando aula, já cheguei a uma oportunidade que eu chamei a pessoa não estava, né? E aí o povo mandou no WhatsApp para ela, ó, o professor está te chamando. A internet, acho que daqui caiu. O Assi deu uma travada, né, Tosi? Deu. A minha, eu olhei aqui na minha está em funcionamento. A minha está normal também. O Assi, cadê você, Assi? Bom, pessoal, se vocês estiverem nos ouvindo, né, Tosi? Realmente é um ponto muito bacana isso de interação, né? Está voltando a dele. Voltando. A Fabiana, vou falar. Eu fui dar uma saidinha rápida, né? A internet ela fez eu sumir. A Fabiana diz o seguinte, ó, eu acho importante a interação do aluno com o professor e o grupo. Eu, particularmente, não gosto de aula gravada. Acho que fiquei decepcionado com as aulas EAD de contábeis. E aí, eu vou complementar isso que ela falou, porque, assim, às vezes, aula gravada, eu também não gosto muito, porque falta interação. Às vezes, eu já fiz isso para São Paulo, né? Até eu fiz isso uma vez numa aula, que assim, eu sabia das dúvidas do assunto, sabe? Sabe quando você sabe que, de tanta gente falar sobre o assunto, você sabe quais são as dúvidas. Só que você está sozinho, com câmeras ao seu lado, você não tem ninguém para perguntar. Eu quase tive um surto emocional. O que eu fiz? Eu falei negócio, falei assim, quer ver que tem gente que não concorda comigo? Eu fui para o púlpito, foi para o lado, falei, não concordo com ele. Eu mesmo me critiquei. Aí, voltei para o púlpito, e pior que isso está gravado no curso de controles internos e compliance da São Paulo. Aí, eu falei, tá vendo como a gente concorda? Aí eu fui de novo para o lado do púlpito e falei assim, essa câmera eu concordo parte com o professor e parte com o fulano de tal aqui. Eu não sei nem o nome dele, mas ele discordou. Aí eu fiz um ponto, assim, isso quer dizer o seguinte, não existe um padrão, você faz de acordo com o seu tamanho e complexidade. Vocês já tiveram experiência de AD? De ter aula gravada? Sim. Sim. E ao vivo online. Escolar, você, o que você sentiu no EAD? Eu já vou chegar em tudo, Tosi. Vai, Tosi, vai você primeiro. Quer falar? Ok, para o ímpar, vai. Vai, Tosi. Para o ímpar. O Tosi, não. Os mais velhos primeiro. Fala, Tosi. Eu tive algumas experiências de aula gravada, mas online eu tive uma experiência há uns 4 anos atrás, que foi desenvolvido num banco. E foi um treinamento para vários polos. Então, um treinamento de um dia. E foi feito dessa forma também. Então, eu lembro da oportunidade que eu ficava perguntando com quem que eu vou conversar.
Então, eu levei um colega, né, um colega daqueles muito bons, um grande amigo, e coloquei ele sentadinho na frente da câmera, e ele já conhecia tudo aquilo, e eu fiquei dando aula para ele. Então, eu brinco até hoje que eu chamo ele de meu avatar, né? Então, ele é o meu avatar. Então, e foi uma aula bem interessante, porque o pessoal tinha participação, tipo, não tinha ferramenta como hoje. Há 4 anos atrás, você não tinha velocidade de internet da forma como tinha, travava e tal. Mas era via transmissão por TV. E foi uma experiência muito legal. E aulas gravadas em EAD, ultimamente é o que mais tem. Já, na semana passada eu gravei 2 vídeos. E anteriormente o pessoal já estava pedindo vídeos também. E vou ser sincero, eu sempre fui meio reticente à aula em online gravadas, só as gravadas, não online, porque o treinando não tem a mobilidade de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas. Tem a questão que ele pode assistir aquilo várias vezes, mas vai assistir sempre a mesma coisa. E com esse tipo de aula que a gente dá hoje, não. Ele tem uma pergunta, e como escolar, outro de manhã, a gente estava conversando, ele falou, tem que matar no peito e responder na hora. Né? É bem por aí. Mas eu acho que nós temos ainda muita coisa para acertar. E acho que veio para ficar. Isso é uma coisa irreversível. As empresas... Aproveitar, você falou isso aí de aula assim. Olha só, eu leciono em EAD há mais de 20 anos, né? Quando começou. E no início era interessante, porque a gente ia para o estúdio e gravava. E eu, durante 10 anos, agora, recentemente, eu tive o prazer de gravar as aulas de correspondentes bancários para a FenaBrave. E foi uma experiência muito gostosa, por quê? As aulas da FenaBrave foi uma experiência nova, porque era televisão FenaBrave, e a aula era ao vivo, todo dia, das 7 até as 10. Eu falava 1h30, parava 15 minutos, falava mais 1h30. E a parte mais gostosa não foi a interação com as pessoas, a parte mais gostosa que tinha um câmera chamado Paraguaio, câmera que fazia a filmagem. E esse Paraguaio, super bacana, minha esposa até lembra, se eu falar, ela vai lembrar, ele conversava muito comigo, patati, patatá. Depois de umas 3, 4 aulas, ele acabava e falava, professor, isso aqui. Ele entendia tudo que eu falava, que maravilha. Então, o teu interator que você teve, né, que interagiu, para mim era o câmera, que olhava para mim e vira e mexe, depois ele fazia assim, ó. Fazia agora, assim. O câmera é o seu referencial também, né? Na semana passada eu gravei, o câmera é referencial. Na aula da tarde, você sentir que o câmera está começando a ficar com sono, está na hora de você dar uma mobilizada. Exatamente. Correr, fazer algumas outras coisas para ele... Porque a aula está começando a ficar chata. E acaba a aula, pô, aprendi coisa que eu não sabia, né? E esse negócio, isso que você falou, Escolar, quando eu fiz esse negócio, fazendo a volta no púlpito, né, lá na São Paulo, dando a aula, aí quando terminou aquele módulo, o rapaz da produção, ele saiu, ele falou assim, professor, eu não entendo nada sobre o assunto, mas eu entendi tudo que o senhor falou. Eu falei, graças a Deus, alguém vai entender o que eu falei agora, entendeu? Porque, assim, pra gente, porque assim, quando você tem um curso EAD gravado, você precisa ter monitores para saber se a pessoa está assistindo, tirando dúvidas. A gente, quando está na aula online, né, ela é o que eu falo para as pessoas, gente, não perde a chance de tirar a sua dúvida. Você está com o cara ali, pergunta para ele, vamos dirimir dúvidas, vamos conversar, aproveita. Por isso que quando às vezes eu faço webinar, eu fiz muito isso aí agora com a Murat, né, que é uma parceira nossa de software de GRC, eu falei para os caras, eu falando uma parte, abre para perguntas, deixa as pessoas interagir com a gente, porque o cara quer interagir, né? E tem um pessoal que está vendo aqui, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Leandro, é você que está usando a conta do hack do YouTube, né? Para poder acessar aqui. Só me fala sim ou não. Eu preciso monitorar, porque apareceu o nome do grupo. É tu, né, Leandro? Responde aqui no chat para mim. Ele fez uma pergunta aqui, vou deixar a pergunta para os dois. Na opinião de vocês, um certificado obtido através de uma capacitação feita de forma online tem menos valor que uma presencial? Por que o mercado tem esse tipo de preconceito? Quem quer falar primeiro? Baratose. Eu falo.
Eu acho que anteriormente, né, o pessoal falava muito a respeito disso, mas eu tenho visto aí os cursos EAD feitos pelas faculdades e tem uma qualidade muito boa. No início deixava um pouco a desejar, mas eu conheço várias pessoas que fizeram curso à distância e são cursos muito bem feitos. Evidente que para algumas disciplinas não cabem, mas para algumas outras, com certeza, você tem uma qualidade muito boa. E mesmo, por exemplo, meus filhos fazem medicina e algumas das disciplinas deles são feitas à distância. Nesse período todo de quarentena, eles estão tendo EAD. Evidente que a parte prática do curso de medicina não vai poder ser à distância. Mas existem outros treinamentos que eu acho que a qualidade é muito boa. E acho que a validade depende também muito do comprometimento da pessoa com relação aí a mais do que a faculdade dá. Pegar as referências bibliográficas, o conteúdo que é dado e ir além daquilo. Então, a gente pode dar um exemplo clássico, né? O cara também que vai na faculdade toda vez, chega na sexta-feira, vai para o bar, né? Então, assina a lista, vai para o bar e perde a aula. Então, também não pegou o conteúdo. Mas eu vejo que tudo é uma questão de... não é só forma. Eu acho que a questão é de disciplina realmente e se planejar na aula e além, e pesquisar as coisas. E eu acho que os cursos estão muito bons. Inclusive, estou pensando em fazer um. Olha, Tosi, eu penso o seguinte nessa E aí, você, Escolar? Não, eu estava pensando muito sobre isso, porque você, o Assi, como eu, nós somos também orientadores, né, Assi? E, como orientador, eu lembro muito de alguns casos de, por exemplo, algumas faculdades, a avaliação do trabalho do TCC é simplesmente apresentar o TCC escrito. E eu já vi muito caso de plágio. Por exemplo, eu gosto mais daquelas faculdades que, além de ser escrito, a pessoa também faz a apresentação, né? Então, eu vejo, na questão da aula virtual, o mesmo problema que existe na questão da orientação do TCC. Por quê? O cara vem e conversa com você, e foi até engraçado uma vez, assim, um aluno sentou comigo, olhou para a minha cara, eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, olhei para a cara dele, ele falou, bom, professor, o senhor não vai escrever? Eu falei, vou escrever o quê? O trabalho é teu, eu estou aqui para te orientar, eu queria que eu escrevesse para ele. Bom, o que acontece? Muitas vezes você percebe, mas é isso mesmo, viu? Que o aluno, ele te traz um negócio pronto e você não sabe o que ele fez. Eu já peguei casos de trabalhos que 2 alunos trouxeram para mim o mesmo trabalho que um terceiro fez para os 2. Então, esse tipo de coisa, Tosi, o que acontece? Vai existir pessoas que, na hora de fazer a validação, mesmo que a gente tenha ferramentas boas como o Kahoot, mas eu não sei quem está do outro lado clicando, quem está do outro lado batendo. Isso. Eu posso ver a imagem, mas por trás de você pode ter uma pessoa clicando. Então, o que acontece? É a questão da fraude. Mas qualidade de curso, não. Eu acho que, inclusive, para um certo tipo de aluno, aquele aluno que é um pouco mais retraído, que é mais tímido, ele consegue muito mais proveito do que o outro. Por exemplo, eu sempre adorei perguntar muito na aula. Eu tenho dificuldade de uma aula virtual, porque eu sou muito perguntador, falo. Agora, aquele aluno mais tímido, com certeza, ele vai obter melhores resultados. Com certeza. O comprometimento é importante. Exatamente. E você, Asa, o que você acha? Então, deixa eu só botar uma coisa aqui, né? Só para que as pessoas entendam, eu até vou corroborar aqui com a Fabiana, né? Fabiana Jaqueta, que está colocando aqui. É assim, né? Eu dou aulas no EAD, só que assim, quando eu estou dando aula para o EAD, o que eu penso? Eu preciso tirar a dúvida daquela pessoa que está do outro lado. Já que eu não tenho interação, eu tenho que ser o mais didático possível, o mais claro possível, e o ideal, né? Você tem que estar olhando para a câmera como se você estivesse conversando com a pessoa. Esse é o grande problema, que as pessoas, às vezes, não entendem, que a aula gravada é uma conversa que a pessoa vai estar ouvindo você depois. Diferente do que a gente tem, por exemplo, na aula à distância. Por exemplo, eu sou coordenador de uma pós-graduação aqui em São Paulo, que a primeira turma ano passado, eu tive 3 alunos de Rondônia, e eles fizeram a pós-graduação assistindo às aulas online, interagindo com o professor, tirando dúvidas, né?
que é o curso da Faculdade Impacta Darius, né, que é a parceria da Darius, a Darius, massa e consultoria e treinamento, porque todo o curso foi desenhado para a gente. Nessa semana até o escolar iria dar aula para mim, né, no curso, mas aí não teve problema, porque ele teve que substituir um outro professor que teve Covid, né? Aí foi uma questão emergencial. E assim, eles fizeram o curso totalmente à distância, e o dia que eles fizeram a apresentação, eles mandaram o material e apresentaram de lá. Eu mudei os slides para eles aqui. Não precisavam vir de Rondônia para cá para fazer a apresentação final, porque, pô, os 3 para vir até aqui, só de passagem era R$6.000, mais hospedagem. E eles fizeram o curso por lá, e nem por causa disso estão desmerecidos na questão do trabalho. Fizeram um trabalho muito bom, né? Então, agora, por exemplo, a Faculdade de Manaus, que eu sou coordenador também, são cursos presenciais, né? Imagina, lá é sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. O Tosi vai passar por essa experiência. Né? E assim, com a questão da pandemia, eu tinha suspendido as aulas, porque as aulas presenciais. Eles chegaram à conclusão, foi assim, não podemos parar o curso, o pessoal precisa de aula. Então, semana retrasada, um professor meu, né, que eu digo, do meu grupo, de Porto Alegre, deu aula para os caras de controladoria estratégica à distância. E eu falei para ele, cara, assim, cria dinâmicas, põe o povo para trabalhar, porque senão você não vai conseguir dar essa disciplina, né? E foi maravilhoso o negócio. Agora, essa semana, quem que vai lá? Sandra Cabral, nossa amiga particular. Maravilhosa. Vai dar aula de gestão lá, tributária. Então, também falei para ela, Sandra, põe o povo para se movimentar, questiona, vamos tocar, porque é justamente essa a facilidade para a gente poder fazer essa troca de experiência. É isso que a gente quer falar, por exemplo, o Robin está colocando aqui, né? A troca de experiência sempre foi muito importante nos treinamentos presenciais. Muito bom saber que vocês estão buscando essa interação nos cursos online, porque é justamente aí que você põe modelos de planilha, né? Coloca as pessoas para interagir, e às vezes até em sala de aula a gente já fazia isso, né, escolar. O Tosi também faz com cálculo. Imagina como que ele faz com cálculo. O Tosi, né? Ele trabalha como a gente, né, Tosi? Grupos. É isso mesmo. Então, assim, a gente... O cálculo ficou bem interessante, essa ferramenta. Sim, porque você consegue compartilhar a tela, o aluno compartilha a tela dele, você consegue botar as pessoas para interagir. Então, a gente tem que começar a usar essa ferramenta para disseminar a capacitação das pessoas, né? E aí a gente começa a olhar essas questões, né? Mas a gente tem que olhar melhor, assim, como que eu consigo atingir o meu aluno? Esse é o nosso principal desafio num curso online. Capacitar, a gente pode capacitar bem, mas como que eu atinjo o meu aluno e faço com que ele se mantenha ligado naquilo que nós estamos fazendo, com importância para ele aprender aquilo. O que vocês entendem dessa questão para a gente ter uma dinâmica melhor aqui? Olha, isso aqui eu posso falar primeiro, viu? O que eu vejo nisso é o seguinte, a gente percebe, até voltando àquele potencial que eu e o Tos batemos, que é a questão de planejamento. Então, o que acontece? Uma coisa importante que eu percebi. As aulas virtuais, a gente não pode estender por mais de 1h30, sem uma pausa para um café, pelo menos, mesmo sendo virtual. Por quê? A pessoa cansa de ficar só ouvindo. Então, além disso, eu não vou falar mais do que 30 minutos sem colocar uma dinâmica, uma planilha, um filme, um debate, interação. Então, são coisas muito importantes. Então, o cuidado é o tempo todo, ou seja, como é que eu vou fixar, como é que eu vou receber, como é que eu vou fazer a entrega. E aproveita até, Oassi, uma coisa que você comentou, falando passando de Rondônia, que é um aspecto muito importante que eu queria até debater depois, que é a questão seguinte, a aula virtual trouxe também a possibilidade de que as pessoas implementassem seus treinamentos, perfeito? Sim, isso mesmo. É isso mesmo. O endosso escolar, eu acho que a aula tem que ser suave, essa é a palavra que eu usaria. E se colocar na posição do treinando, como é que você estaria lá se sentindo se você estivesse recebendo a informação dessa forma? Você estaria gostando? Como é que estaria a sua situação? Eu acho que realmente tem que ser pequenos blocos de
de conceito, de teoria, com bastante interação e bastante exercício. E isso a gente consegue nessa ferramenta, nas ferramentas que existem hoje, né? No começo, até falando para vocês, eu até comprei um quadro, vai vendo, o analógico. Porque é um quadro, e o analógico com o digital, aí espelhava o quadro, dava aula e tal. Eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu fazer uma experiência. Comprei uma mesa digital. Então, comprei uma mesa digitalizadora, estou trabalhando com mesa digitalizadora, já estou olhando uma outra. Então, você vai se aprimorando para fazer as coisas ficarem melhores. Então, eu acho que é uma questão de adaptação à necessidade, e lembrando sempre que quem está lá na outra ponta, ele quer receber a informação da melhor forma possível, do jeito mais gostoso. Esse eu acho que é a grande sacada, né? Tosi, o Robert colocou aqui o negócio do biopausa. Deixa eu contar para vocês. Tem um amigo meu, professor também das pós-graduações, né, do MBA. Ele dava os intervalos na pós-graduação, ele chamava de biopausa. Né? A hora que dava aquela liberada para tomar uma água, um café, para ir ao banheiro, sabe que dá aquela paradinha, né? A biopausa, né? O Robert até colocou aqui que agora virou praxe para os professores. Professor, vamos para a biopausa, né? Que é os intervalos que você dá aquela paradinha, né? Para isso. E aproveitando até que o Escolar falou, por exemplo, como que esse pessoal de Rondônia poderia ter feito um curso, com todo perdão, um curso que o nosso curso lá de Controles Internos e Compliance Officer é voltado para gestão, não é só ficar leitura de leis, porque isso aí você lê, eu quero que você leia fora, eu quero que você entenda como implementar governança, como implementar controles internos, como implementar um mapeamento de processos, gestão de risco, sabe, segurança da informação, entenda essa questão de implementação. E aí, foi muito interessante que eles fizeram o curso, cara, e abriu a mente dos caras para poder, a respeito do trabalho, que assim, na realidade, quando eles me contrataram para fazer uma consultoria, eles já determinaram o que eu tinha que fazer. Que bacana. Se não fosse o curso, eu tinha colocado um monte de coisa lá para eles, que hoje eles já têm. Então, na realidade, nós estamos fazendo mais uma consultoria educacional do que propriamente uma consultoria de elaboração de documentos, porque eles foram capacitados para poder fazer isso, né? Então, uma das coisas primordiais para isso. Deixa eu aproveitar aqui, que eu descobri aqui que realmente é o Leandro Burba, tá? Que está usando a conta do hack. Ele confessou que é ele aqui. Então, ele fez uma pergunta. Existe algum tipo de certificação ou regulamentação específica para cursos EAD? Como o MEC avalia ou poderia avaliar a qualidade das instruções dos conteúdos? Na realidade, eu vou tomar até a frente de vocês para isso, porque eu sei que a Sustentare, por exemplo, se habilitou junto ao MEC para fazer um curso de gestão de finanças lá, totalmente EAD. Tem um padrão para fazer isso, a quantidade de vídeos, material, os e-books, tem tudo isso específico para um curso, tá? A diferença do curso EAD é que, assim, ele está gravado, o aluno pode assistir aquilo quantas vezes quiser. Num curso online, ele assiste na hora, né? E, às vezes, dependendo da situação de algumas faculdades, ele fica gravado lá por uns 2, 3 meses, o aluno tem acesso. No nosso curso, quando a gente for fazer, porque é justamente para isso até que nós estamos trazendo, porque nós estamos criando uma força-tarefa aqui, entre Ricardo Escolar, Armando Tosi e Marcos Assi, nós vamos criar agora treinamentos de capacitação, né, através dessas ferramentas, para que a gente possa atingir as pessoas em qualquer lugar desse país, né? Então, até para vocês terem uma noção da coisa que estamos dizendo, eu estou entrando em contato com o pessoal do Banco Central de Angola, porque fala língua portuguesa, e eles já me conhecem lá, porque a gente já fez isso, eu já fiz isso pela Febraban, curso de treinamento lá, escolar também. Estávamos juntos. Sim, exatamente. Então, a gente poder fazer essa questão, porque é justamente isso que a gente quer fazer que tenha qualidade, que a pessoa se sinta atendida pela demanda dela, e ela saia do curso e pensando o seguinte, cara, foi melhor do que assistir o EAD, porque eu não precisei nem sair de casa. Eu não precisei sair do escritório para até lá, não precisei viajar, né? Porque às vezes a gente que viaja muito,
é legal quando você viaja a passeio, porque você não tem hora para fazer nada, tudo. A trabalho, cara, às vezes fala assim, pô, você conhece tal coisa? Eu falei, bicho, não. Né? Eu escolar, nós já demos treinamento junto, como o Tosi também faz com o escolar. Meu, às vezes você sai do treinamento esgotado, porque a responsabilidade é muito grande, e aí você sai de lá, você quer ir para o quarto, tomar uma ducha, comer alguma coisa e descansar, porque no outro dia o corpo come de novo, né? Então, gente, vocês, dentro dessas questões, o que vocês acham que a gente vai poder agregar as pessoas assistindo as nossas aulas e treinamentos? Quem lá, escolar, vai falar? Pode falar, Tosi. Eu acho que, primeiro, os conteúdos são de excelente qualidade, né? Os conteúdos que nós vamos ofertar são excelentes conteúdos. A forma didática, a interação, existe muito essa preocupação nossa com relação aos temas, e com relação às pessoas. Acho que esse vai ser um grande diferencial. E realmente uma das coisas que foi falado é o alcance. Eu cheguei numa época que eu cansei de viajar a treinamento, alcancei quase 1 milhão de milhas pela TAM, e chegou uma hora que você se cansa de tanto viajar. Então, para o treinando, acho que houve um ganho, e para nós, instrutores, também houve esse ganho. Tem alguns que adoram o aeroporto, eu já cheguei a adorar, hoje eu não adoro mais. Então, realmente, principalmente nessa época. E existe uma preocupação muito grande com relação a essa pandemia. Eu, como professor, estou muito preocupado com isso. Já me coloquei que, enquanto não houver uma solução para isso, eu não pegaria aulas presenciais. Mas eu acho que o treinando, que esse é o grande foco, ele vai ganhar muito em experiência, em conteúdo, em acesso à informação, acesso a coisas que realmente uma viagem impossibilitaria, os custos impossibilitariam. E são temas extremamente importantes para a mudança do perfil profissional que vai ser exigido. Profissional cada vez mais qualificado, profissional cada vez não só tecnicamente qualificado, mas um profissional que tenha proatividade, dinamismo, um cara preocupado com o seu autodesenvolvimento. Isso eu acho que nós vamos contribuir bastante. Essa é a minha visão. Olha, eu concordo muito com o Tosi, viu? Inclusive um detalhe que eu vou citar que é importante. Quando existia aula só presencial, às vezes você pega, como o próprio Wallace falou, aula em Rondônia, aula em Manaus, aula não sei aonde. Existe uma coisa que é patente, nós sabemos, que muitas vezes o bom profissional não vai porque a remuneração não é adequada, a condição de viagem. Eu já cheguei a dar aula, por exemplo, em Manaus, como você falou, né? Lá na universidade. E Rondônia, não vou nem lembrar Rondônia junto com você, né? Quantas vezes nós fomos para Rondônia e que ele dormia em motel. Eu não dormia em hotel, dormia em motel, né? Magé, não importa. Bom, o que acontece? E realmente a gente chegava a fazer 15, 16 horas de aula, chegava na condição física péssima, mas mesmo assim encarava, fazia como você disse, Yas. A gente não via a hora de dormir. Eu acho que essa oportunidade que nós estamos passando de ter o EAD, primeiro, a qualidade é muito maior. A gente vai ter disponibilidade de um modo. Você pega um profissional como o Tosi, como ele falou, o Tosi não fala nada, porque ele é um pouco assim mais modesto, né? Mais assim, tímido, mas ele é um baita profissional, eu conheço ele é muito requisitado, e eu raramente tinha oportunidade, lembra, Tosi? Quando eu Tosi, não tenho data, não tenho data, nunca tinha data. Isso é verdade. Aparece ter data, por quê? Porque aquele tempo todo de locomoção, de sair, Sim. Não existe mais. Então, você consegue também o bom profissional, como ele falou, o atualizado. Ele vai ter um material de melhor qualidade, vai estar sempre atualizado, vai estar trocando informações. Uma coisa importante, que o Wallace citou, eu vou reprisar agora, o EAD que existia antes era um EAD que, na hora que a pessoa ia se qualificar, tinha que ser um presencial. Lembra disso? Qualquer CPA, para não ter que dar GV, não sei. Não, então agora não. Nós temos que buscar formas que qualifiquem a pessoa à distância. Então, o que eu acho? Eu acho que as pessoas vão ter oportunidade de
realizarem mais treinamentos de qualidade, uma coisa importante, reprisando aqui. Tudo que nós falamos aqui é gravado, então o mal profissional que existe em qualquer lugar, ele vai ter que tomar cuidado, porque ele vai falar uma besteira, vai ficar gravado o que ele falou. Ou seja, o conceito errado que ele passou. Quantas vezes eu vi isso? Já passei em sala de aula, você pera, o fulano falou aquilo mesmo, não tem prova, mas ele falou. Então, entende? Então, eu acho o seguinte, o que a gente está fazendo aqui, espera que cresça muito, né? A Citose, profissionais excelentes, é buscar o quê? Uma excelência de qualidade. É adaptação pura mesmo, tá? É isso aí. Até, porque, assim, eu acho que até o Milton Rezende disse aqui, né, que nos cursos EAD o aluno deve ter disciplina, comprometimento, né? Porque, assim, isso depende muito dele, porque a aula está lá, se ele quer assistir ou não, né? E a aula também tem que ser uma coisa que ela motive também, porque às vezes tem uns caras que gravam a aula, parece que o cara está morrendo, né? Você começa a assistir, você acha que ele não vai chegar no fim daquele áudio. Sabe o que eu peço que eu falei, não, ele vai morrer, tem alguma coisa errada. Então, assim, também tem essa questão do cara ter uma vida também nisso, ele tem que ter alegria de passar aquilo, né? Tem que ter uma felicidade. E aí, gente, por que nós fizemos questão de chamar, né, o Escolar, o Tose, para a gente conversar aqui? Porque, assim, como a gente está querendo fazer uma coisa com seriedade, com muita questão de capacitar as pessoas, esse webinar está sendo o divisor de águas, né, para nós três. Por quê? Para quem não sabe, nós estamos formando uma parceria para a questão de educação e capacitação, tá? O propósito maior disso tudo é dizer o seguinte, nós estamos, né, para melhorar as questões, fazer uma questão melhor para tudo, a gente não está perdendo em qualidade, eu acho que, pelo contrário, eu acho que, assim, nós estamos podendo atender a demanda das pessoas, só que é o seguinte, agora a gente está atendendo a demanda das pessoas em qualquer lugar, né? O cara não precisa estar aqui, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode participar dessa aula, né? Porque às vezes o que era um grande limitador era, o cara mora longe, não tem como pagar passagem, hospedagem, então ele perde a oportunidade de se capacitar com grandes profissionais, tá? Eu vou deixar a falsa modéstia de lado, né? Eu estou aqui com 2 grandes, eu vou me sentir 2 grandes e meio, então é 2.5 men, né? Eu sou 1.5 men, né? E os 2 estão aqui. E aí, até porque eu até tenho aqui um material para apresentar, para deixar para todo mundo, o que está acontecendo agora com as nossas mudanças. Eu vou pedir a liberdade de vocês, e aí eu peço até que vocês depois falem um pouco sobre isso, tá? Que eu vou compartilhar aqui uma telinha do material que eu trouxe, justamente para que a gente possa, né, deixar bem claro, né? O que nós estamos fazendo agora, né, no dia 1º de junho? Olha só que dia emblemático, né? Então, é o seguinte, ó. Primeiro, esse aqui, Escolar, vai ser o nosso primeiro da série de treinamentos e capacitação, tá? Vai acontecer agora dia 24 e 25 de junho, nosso curso de gestão de risco em tempo de crise, tá? Esse aqui é uma imagem que nós vamos divulgar a partir de amanhã, tanto que eu não divulguei isso ainda, tá? Vai ser feito pelo Zoom, ok? E, obviamente, quem se inscrever no livro já ganha o livro do professor de gestão de risco. Mas eu já tenho o livro de risco, então você pode escolher os outros temas, que nós temos mais temas. Aí, eu trouxe aqui os outros cursos que nós temos aqui também, controles internos e mapeamento de processos, Compliance Officer, da teoria à prática, né? Esse é muito importante, e GRC, do básico ao comitê, tá? Que são cursos que eu passo aqui da empresa, que já existe há bastante tempo, temos livros sobre isso, e aqui estão justamente os cursos do Escolar e do Tose também. Escolar, fala um pouquinho de cada um dos temas aqui para as pessoas. De gestão de processos bancários e dizer o seguinte, que nesse curso não vai ser presente o seu livro, não, vai ser presente o livro do Tose, né, Tose? Tem algumas publicações. Tem autor de várias obras maravilhosas, matemática financeira, eu adoro os cursos dele. Então, olha só, esse primeiro curso de gestão de processos bancários que eu faço em parceria com o Tose, a gente procura dar a vocês uma visão de o que é o mercado financeiro, como é que pode ser feitas as operações, os produtos, e o Tose, fala a sua parte, Tose.
Eu entro geralmente com a parte de mercado financeiro, estrutura de sistema financeiro, a parte de cálculo de produtos, mercado de capitais, mercado de derivativos, né? Então, dentro desses processos bancários, eu trabalho muito com a parte de crédito também, a gente trabalha bem com essa parte. Mas especificamente nesse, em estrutura de sistema, né, processo dentro do sistema bancário, cálculos, perfeito. Isso aí é o meu horizonte, né, minha praia aí que eu chamo. E nessa parte o TOS é fera, viu? Além disso, eu tenho também negociando com bancos em tempos de crise, que a gente orienta empresas como negociar com os bancos, tá? Renegociação, outras coisas mais. Temos uma novidade bacana, que é a SFN, Fundamentos, Inovações e Desafios. Isso aqui a gente está buscando novos campos hoje, falando em pagamento instantâneo, falando de Open Bank, falando do LGPD, viu, Assi? Inclusive, no LGPD, eu queria colocar aqui também que a gente está preparando o webinar, que provavelmente vai ser com minha enteada, Débora, que vai falar sobre LGPD, né, Assi? Bom, e o último programa que eu tenho aqui, Gestão de Organização. Sim. Vamos preparar para a semana que vem. Que eu faço com a doutora Lilian Graziano, que é um dos expoentes de psicologia positiva no Brasil. Tá bom? Muito bom. E obviamente, não podia deixar aqui, amanhã temos um webinar falando sobre LGPD, ISO 27002 e governança, né? Entre eu e o Edson Fontes, um grande parceiro nosso, né? Parece que é entre eu, né? Parece que vai ser uma briga boa, vai ser uma briga boa. Tenho seguido muitas dicas dele, tenho me dado bem, né? Então, para quem quiser depois conhecer, é só buscar aqui as informações, né? Da onde nós estamos aí na rede. Então, assim, na realidade, o primordial dessa nossa conversa aqui é assim, nós estamos querendo fazer com que a gente seja um diferencial para os profissionais. A gente tem capacidade para isso, né? Nós temos material, né, bibliográfico para isso, né, Tosi? Né? Com certeza. O escolar é uma das nossas fontes de distribuição, ainda bem que temos pessoas como ele, né? Então, assim, essas grades, elas vão estar voltadas à capacitação das pessoas, né? Então, assim, eu já venho há algum tempo falando isso, o próprio escolar, antes de a gente entrar aqui, eu vou até marcar com a sua enteada, né? Para a gente... Doutora Débora, é expoente LGPD, você vai gostar. Exatamente, para a gente já começar a gravar algumas questões para poder auxiliar, né? Porque as pessoas às vezes procuram e elas... Porque, com todo o perdão da palavra, eu vou falar uma coisa aqui, eu não tenho medo de errar. Tem muito charlatão, tem muito fanfarrão, tem muita gente... esqueci, Tos, antes de falar dos fanfarrão. Tos, você também fala sobre crédito bancário, né? Olha, fanfarrão! Eu trabalho com toda a parte de crédito, Sim, análise de crédito, análise financeira. Tem isso também, né? Trabalha com crédito bancário. Você quer saber um pouco de crédito bancário? Oi, está caindo a sua... Então, aí você pode procurar mais consultoria, que nós estamos agenciando o TOSE agora. Nós somos os agentes do TOSE, né? Olha, a realidade aqui... O TOSE é um grande profissional de crédito e cálculos financeiros, olha, expert. Obrigado, viu, pessoal? Então, vocês imaginam só por que a gente está fazendo isso? Quem é que está aqui com a gente? Desculpa, Tos, eu me empolguei aqui um pouco, vou deixar você falar já, perdão, tá? Não, mas assim, eu estou muito honrado de poder fazer essa parceria com vocês. Eu acho que o jeito da gente fazer essa parceria funcionar, eu quis fazer justamente esse webinar hoje, no dia 1º de junho, né? Que é para começar, né, uma nova etapa para essas questões, de como as empresas poderem serem capacitadas e como elas melhorar o processo com profissionais. E mais, eu vou deixar aqui, e depois vou ter que conversar com o escolar, nós vamos retomar um curso que nós tínhamos de capacitação de mercado, né? De meios eletrônicos, fechado. De meios eletrônicos, falando sobre fraude, sobre controles internos, compliance, o processo de adquirente, subadquirente, extra-adquirente, porque o escolar nisso daí, eu vou te contar, eu assisto a aula dele, eu falei, caraca, eu não sabia que tinha tudo isso não, tá difícil de entender esse negócio, né? E é uma das coisas que o cara tem esse domínio, né? Eu sou uma pessoa que agradeço o Papai do Céu que colocou ele na
na minha vida, Deixa né? exagerar. Desde 2009. Não, verdade, Escolar. Eu tenho você em alto grado de gratidão, porque assim, você além de ser uma pessoa de um coração enorme, você é uma pessoa que se dedica, que você possa, sabe, você compartilha as coisas, você é uma pessoa que não mede esforços, e eu acho que o Tosi, por se fazer parte do seu grau de relacionamento há mais de 30 anos, também deve ser o mesmo perfil. Tosi Né? Tosi é um profissional maravilhoso, honestíssimo, correto. Olha, você está aqui no mercado, às vezes as pessoas elas têm medo de compartilhar alguma coisa. Eu e Escolar, a gente troca PowerPoint, a gente não manda PDF, não, a gente manda PowerPoint ponto para o outro quando precisa. Também, meu amigo. E você só faz isso com quem você confia. Pode usar. Aí para se ajudar, né? E o Assi é um grande amigo, viu, Assi? Muito obrigado aí pela oportunidade. Sim. Então, eu acho que a parceria... 20 horas. Assi? Está com delay, Assi, né, Otávio? Estou aqui. Pronto. Estou aqui ainda. É que deu uma picotada, Assi, pode falar. Vanderlei agora aqui, o negócio deu um Vanderlei, peraí. Então é o seguinte, deixa eu aproveitar. Tem gente perguntando aqui como faz para participar do curso e tal. Gente, é simples, vocês podem mandar e-mail para contato, tá? @ eu estou colocando até aqui no chat, massiconsultoria.com.br, tá? Vocês podem mandar e-mails para nós aqui, tá? Que a gente vai facilitar todo esse processo com vocês, tá? Para que vocês possam entrar em contato com a gente, qual desses cursos, ou você quer fazer alguma coisa em company, tal, a gente disponibiliza também, faz todo o processo, tá? Porque, assim, a gente só está sendo a ferramenta para colocar esses profissionais na vida de vocês. Então, é isso que eu quero, estou colocando até aqui, ó, o e-mail. Então, sabe por que é com K esse e-mail? Por quê? Adivinha, Tosi, por que não? Para evitar spam. Porque os caras que procuram spam só procuram contato com C. Para poder pegar os e-mails das empresas. E contato com K não aparece. Interessante. Mais uma dica de segurança. Olha o Assi mostrando que ele gosta. Eu não sabia, não. Entendeu? Então, minimiza a quantidade de spam. Entendeu? Então, esse é o nosso e-mail de contato. Quem quiser, olha, eu gostaria de conhecer mais sobre o assunto, tal, a gente coloca os instrutores em contato, não tem problema nenhum, porque a gente não tem aqui, eles assinaram um contrato com a caneta, não, nada, na realidade, nós só somos a fonte para poder centralizar tudo isso e a gente coloca em contato com eles a hora que precisar, tá bom? É para isso que a gente faz, é para o propósito, a gente quer capacitar as pessoas com aquilo que a gente costuma prestar de serviço, certo? Escolar e Tosi, né? É que é para isso que a gente faz. Então, gente, para poder a gente finalizar aqui, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade, tá? Nós estamos aqui abertos, ainda tem mais aqui uns 10 minutinhos que eu preciso liberar o povo para jantar lá, senão depois a Mara vai querer me matar. Ela vai precisar de Escolar. Ele já está em casa, não. Bom, Escolar, quer comentar alguma coisa? Tosi, fique à vontade. Então, vocês estão... Eu quero agradecer, né, o Ricardo, né, o Márcio, agradecer o pessoal pela disponibilização de tempo, né, e nos colocarmos à disposição de vocês. Muito obrigado, realmente, pelo apoio, pessoal, e agradeço demais. Tá? Um grande abraço para vocês. Escolar? Eu queria também agradecer muito, eu acho que é uma oportunidade bacana. Eu estou com 2 parceiros de excelente nível, o Assi e o Tosi. Nossa, é um prazer estar trabalhando junto com eles. Eu tenho certeza que o resultado vai ser um trabalho de alto nível que a gente pode prestar para vocês. E
como disse o Arce, dia 1º de junho, é um dia de marca, é um dia de início de uma nova era para a gente, que eu espero que traga muitos resultados. Então, é um agradecimento e espero que a gente se adapte bem. Um grande abraço a todos. Isso aí, obrigado. E eu estou entrando aqui na tela, vou colocar todo mundo na telinha, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, obviamente que esse webinar vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, quem puder assistir depois, quiser compartilhar com os colegas, fiquem à vontade, né? É para isso que funciona. Agradecemos a todos que estiveram aqui, a todos que se disponibilizaram. A cada dia que passa, eu aprendo mais, e cada vez que eu aprendo mais, é assim que eu consigo ser melhor. E tendo pessoas como vocês, como parceria, duvido que a gente consiga ter. Pode ter gente que seja até melhor que a gente, né? Pode ter, até acontece ter melhor, mas igual, com a mesma índole, caráter, né? Porque é uma coisa que eu falo que existe uma coisa ética, índole e caráter, né? São coisas que fazem parte do nosso contexto. Então, assim, as pessoas que não compartilham desse mesmo pensamento, dificilmente elas ficam à nossa volta, tá? Então, eu acho que a gente precisa olhar melhor, que a gente tenha isso para todo mundo. Eu quero agradecer de coração a vocês, tá? Pela disponibilidade, pelo carinho. E eu estou dizendo aqui porque as palavras, elas têm força. E quando está gravado, então, vão ter mais força. É daqui para melhor, tá? E a gente ainda pode agregar muito mais pessoas aqui se a gente achar que for para fazer com que o nosso Brasil seja diferente, com que os profissionais sejam melhorados e que a gente faz aquilo porque a gente não quer fazer enrolação. A gente vai lá e ensina realmente como faz. Porque se a gente tivesse medo de ensinar, nós não estamos fazendo o que a gente faz. A gente ficaria quietinho, guardado para nós e esconderíamos isso de todo mundo, certo? É isso aí. Perfeito. Então, gente, eu quero agradecer vocês demais por isso, tá? E vamos marcar, escolar. Eu quero falar com a Débora, né? A Débora. Débora. Depois me coloque em contato com a Débora. Tosi, sucesso lá na nossa ESP, em Manaus. Obrigado. Tá ok? Amanhã estamos preparando todo o material. Vai uns 2 dias para preparar. Lá e comigo também. Ainda bem que você me apresentou o cara, escolar, senão nós estávamos roubados, filho. Eu não tinha cara para apresentar. Você pensou? Arce, vamos relembrar o nosso capacitação, viu? Vamos sim, vamos montar um modelo sobre essas questões até de análise e todo, e a gente coloca os 3 juntos para dar treinamento. Se as pessoas não entenderem como é que faz, aí elas vão assim, vou repensar, vou trabalhar em outra coisa, porque eu vou te contar, a gente consegue levar isso para as pessoas, tá bom? Certo, com certeza, gente? Viu? Obrigado de coração por vocês. Amém, tá? Amém a todos vocês que... Você sabe por que a Massa Consultoria tem o logo azul, né? Por quê? Homenagem de Nossa Senhora Aparecida. É o manto azul de Nossa Senhora Aparecida que nos cubra com amor, com carinho, e ela é a nossa mãe que vai proteger a todos nós e todos aqueles que estão à nossa volta, tá bom? Com certeza. Por isso que ela é azul. Tá? Amém. Amém. Um beijo para todos, obrigado demais, foi muito bom. Eu ficaria com vocês aqui por horas falando, mas o povo precisa jantar, tá bom? Tá certo. Todo mundo precisa. Gente, um abraço. Um abraço, gente, obrigado. Tchau, tchau.